Então, iniciamos nesse momento a gravação. Bem, gostaria de agradecer aí a todos pela presença nesse bate-papo. Meu nome é Rodolfo Ada, atualmente presidente da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Gaimoshoken Shusei. E teremos hoje aí uma grande oportunidade, de conversar, ouvir e aprender com o nosso palestrante dessa noite, Dr. Yoji Okada. E o Dr. Yoji Okada, ele nasceu em 27 de janeiro de 1936 na cidade de Martinópolis, no interior do estado de São Paulo. Brasileiro, casado, filho de imigrantes japoneses, de Shichiro Okada e de Koharu Okada. Advogado, formado em 1966 pela Faculdade Nacional de Direito. Também, agora, escritor, e blogueiro. E ex-bolsista do Gaimoshoken Shusei do ano de 1975. 71. Desculpe, 1971. E advogado aí de grandes empresas nacionais e internacionais. Atuou aí para NEC, Mitsubishi, Hitachi, Marubeni, Kawasaki, Banco de Tóquio, Sumitomo, entre muitas outras empresas nacionais e internacionais, incluindo muitas empresas japonesas, e viajou pelo mundo inteiro. Esteve no Japão 7 vezes. E escreveu 3 livros: Em Busca da Verdadeira Liberdade, também o livro Os Grandes Problemas da Humanidade Atual, e o livro que dá tema hoje ao nosso bate-papo, que é Pelos Caminhos da Existência. Dr. Yoji Okada reside no Rio de Janeiro desde o ano de 1959, Dr. Okada? Isso. E é fundador da Nikkei, que é a Associação Nikkei do Rio de Janeiro, e também da Escola Japonesa aí da cidade do Rio de Janeiro. Bem, para o nosso bate-papo, informamos a todos que podem enviar suas perguntas pelo chat aqui do Zoom, também pelo WhatsApp, ou mesmo aqui no próprio Zoom, para quem quiser fazer uso da palavra ao final da da apresentação do Dr. Okada. Ok? Então, passo então a palavra para o Dr. Yoji Okada. Muito boa noite, Dr. Okada. Boa noite. Muito obrigado por tudo isso. Aliás, eu agradeço muito essa oportunidade para poder falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu acho que foi uma coisa muito importante para mim também. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, na realidade, comecei a escrever, se não me engano, no final de 1980, quer dizer, já faz uns 30 anos, né? 30, 40 anos atrás. O que aconteceu nessa ocasião? Eu estava trabalhando aqui do Rio de Janeiro e sofri um grave acidente. Um acidente em que quase eu morri, várias vezes. Mas eu consegui me salvar. E nessa salvação, o que aconteceu comigo? Eu perdi mais ou menos uns 25 a 30% do meu cérebro. Então, os médicos diziam assim, acho que você não vai nascer, não vai continuar como ser humano normal. Mas fizeram 3 ou 4 cirurgias e eu fiquei bom de novo. Quer dizer, fiquei de bom gradativamente. Mas uma coisa que aconteceu naquela ocasião foi o seguinte, eu conseguia escrever melhor do que escrevia antes. Então, aproveitando isso, e também porque eu tinha também um propósito de deixar alguma marca da minha passagem na Terra nesta época. Porque depois que passa o tempo, as pessoas esquecem. Então, eu achava que devia deixar alguma coisa escrita. Então, eu resolvi escrever esse livro. Agora, naquela época, não sei como é que depois as coisas mudaram muito, nós fizemos um pequeno resumo do livro, vamos chamar assim, de maneira geral. E, com base nesse resumo que eu fui fazendo, é que eu escrevi esse livro. Agora, então, por exemplo, minha primeira parte do livro
sobre a parte em que eu vivia com meus pais. Então, tem umas 50... Quantas partes tem? Tem mais ou menos... acho que mais ou menos umas 100 páginas. Isso. Até o número, capítulo 22, fala sobre o nosso passado. E o interessante desse nosso passado é que a imigração no Brasil, na realidade, foi uma experiência muito difícil para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo vinha para cá pensando que o Brasil era um país cheio de coisas boas, etc, etc. Quer dizer, a propaganda que se fez do Brasil naquela época não estava errada, estava certa. Mas acontece o seguinte, que as pessoas que vinham do Japão achavam que o Brasil era um lugar muito diferente do que eles imaginavam. Então, as pessoas sofreram muito aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, de certa forma, eu acho que tudo isso foi resultado, talvez, de duas questões fundamentais que houve no Brasil. Um deles foi sobre a escravidão no Brasil, porque a escravidão no Brasil criou muitos problemas aqui no Brasil. E, de outro lado, também, a existência de um imperador. Não sei até que ponto isso foi negativo ou positivo, mas, de qualquer forma, foram dados que eu achava que devia salientar, porque foram dramas terríveis que houve naquela época. Agora, depois disso, o que aconteceu? Depois que o nosso presidente Getúlio Vargas faleceu, é que se começou, de certa forma, uma democracia mais moderna no país. E se realizou, naquela época, toda a legislação do Brasil, etc, etc. E, desde então, nós estamos vendo um país cheio de problemas ainda, mas também caminhando para os lados positivos, vamos chamar assim. Agora, como se diz, no meu caso, eu tive muita sorte em tudo aquilo que aconteceu no Brasil. Mas eu tive, em 1945, 1950, nós fomos dirigir uma fazenda de 100 alqueires que tinha no estado de Paraná. E isso foi muito interessante, por quê? Porque nós tínhamos que pagar uma determinada taxa e podíamos fazer uma agricultura conforme era a nossa ideia naquela ocasião. E, por causa disso, meu pai fez uma agricultura bastante moderna naquela ocasião. Ele abriu muitas formas para segurar a água das chuvas. O terreno daquela área era muito rica e fizemos uma agricultura muito rica naquela ocasião. Mas depois, o que houve? Em 1952 ou 53, houve duas geadas violentas, violentíssimas, e acabou com o cafezal. Então, depois de 5 anos, nós tivemos que sair daquele lugar e fomos morar em São Paulo. E meu pai morreu nessa ocasião. Ele morreu com 49 anos de câncer. E isso foi um drama terrível que nós passamos naquela ocasião. Mas meu pai, naquela ocasião, tinha chegado à seguinte conclusão, que a agricultura no Brasil era muito bom e importante, mas que ele achava que uma coisa que dava muito dinheiro aqui no Brasil era cuidar de invernadas, cuidar de gado. E, para esse fim, ele queria que eu estudasse laticínios. E eu fui, então, lá para Juiz de Fora, onde tinha um curso de 2 anos
que dava lições sobre laticínios. E foi um curso muito interessante que eu aprendi naquela ocasião. Era o melhor curso que havia no Brasil naquela ocasião. Bom, então, quando voltamos de Juiz de Fora, meu pai tinha falecido naquela ocasião, e eu fui trabalhar na Leite Paulista, na Leite Vigor e depois na Leite Paulista, até 59. Em 59, nós fizemos aquele teste para ingressar na Escola-Gima. E naquela ocasião, eu lembro que nós fizemos um teste no qual a pessoa que fazia a seleção pediu para escrever um trabalho sobre o que minhas mãos, sobre minhas mãos. Então, eu disse que as minhas mãos eram dirigidas pela nossa mente. Então, que como eu tinha mente boa, eu acreditava que as minhas mãos iriam trabalhar para o bem da Escola-Gima do Brasil Estaleiro S.A. Mas, na realidade, eu achava que estaleiro no Brasil era uma atividade muito difícil. Por quê? Porque no mundo inteiro, os estaleiros têm muita dificuldade de ser levados, porque os navios custavam muito dinheiro. O Brasil tinha tido uma indústria naval no início do século, mas depois acabaram fechando quase tudo. Ficaram algumas coisas que sobraram. Mas, de qualquer forma, nós começamos o trabalho na Escola-Gima. Agora, o trabalho na Escola-Gima, que parece que é uma empresa pequena, não, era uma empresa muito grande. E era uma empresa que tinha um terreno de 400 mil metros quadrados. Quer dizer, parece que é pequeno, mas é um terreno bastante grande, que eram terrenos aterrados. E lá é que nós construíamos nossos navios. E começamos construindo navios de 6 mil toneladas. Depois nós começamos a construir navios maiores, e até chegamos a construir um navio de 320 mil toneladas, muito grande. E foi uma grande história, a história da Escola-Gima. Mas como o nosso país é dirigido com muitos problemas, os governos que mudavam não entendiam a importância de um estaleiro. E por isso, por todas essas razões, as dificuldades financeiras começaram a aparecer. E como resultado de tudo isso, em primeira fase, em 1980 e pouco, ela resolveu vender a Escola-Gima. Na realidade, não foi vendida oficialmente. De certa forma, foi vendida assim, mas por uma empresa problemática. Mas depois elas voltaram e agora estão de novo aqui no Brasil. Mas na época da Escola-Gima, nós vivemos uma fase muito, muito interessante. Por quê? Porque a Escola-Gima veio totalmente planejada no Japão. Então, era uma empresa bem organizada em todos os sentidos. E o que tinha na Escola-Gima? A Escola-Gima tinha, por exemplo, um dique seco. Um dique seco é um dique que é aberto na terra. Então, era um dique que a água do mar entrava e chegava, ele levava o navio que estava sendo construído. E depois, quando fechava, ela ficava seco, e com isso nós podíamos trabalhar no dique seco e também depois de pronto. E mais tarde nós abrimos um outro dique enorme, e onde nós fabricamos os navios enormes que pudemos fabricar então. Mas tudo isso é uma coisa que levaria muito tempo para explicar. Mas acontece o seguinte, que em 1970 e pouco, 1980, o que aconteceu comigo? Eu estava trabalhando na Escola-Gima, junto à diretoria. Durante todo o tempo trabalhei junto à diretoria da Escola-Gima. E tivemos... A Escola-Gima era um grupo de empresas, várias empresas ao mesmo tempo. E fazíamos de tudo. Fazíamos usinas
para hidrelétricas, e também fazíamos tanques para siderúrgicas, fizemos tudo. Fizemos muitas coisas aqui para o Brasil. Mas aconteceu o seguinte, que em 1987, 86, eu sofri um gravíssimo acidente. E tudo dizia que eu estava perdido, que eu não tinha mais salvação. Mas os médicos correram, fizeram o que era possível para me salvar. E, graças a isso, eu consegui me salvar. Mas, nessa ocasião, eu reparei o seguinte, que quando eu ia escrever qualquer coisa do meu passado, eu lembrava de muitas coisas, mas não lembrava de detalhes. Mas depois que eu tive esse acidente, a minha cabeça começou a ficar melhor do que estava antes, por estranho que pareça. Então, com base nessa situação, foi que eu resolvi escrever esse livro. Então, grande parte do livro que está escrito aqui é recordação do meu passado. Mas é claro que isso aqui é um livro resumido de tudo isso. Agora, depois continuamos na Escola Gima até o ano 1980 e pouco, se não me engano. 80, se não me engano. Mas muitos problemas houve e, no fim, de certa forma, a Escola Gima teve que vender ou passar para terceiros e a Escola Gima, de certa forma, se fechou naquela ocasião. Mas depois ela voltou e está continuando agora outra vez. Mas a minha viagem ao Japão foi em 71. Foi numa época muito boa ainda na Escola Gima. Por que a Escola Gima foi uma empresa que deu certo? Porque quando iniciamos a Escola Gima foi iniciada, de certa forma, com base no programa feito por Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek fez, naquela ocasião, um plano de metas. E nesse plano de metas, ele fez vários objetivos. E um desses objetivos era a reconstrução da construção naval no Brasil. Então, era bom entender tudo isso. E também muitas outras áreas em que eles entraram para fabricar tudo isso. Mas, com base nesse acidente que eu sofri em 1987, eu comecei a escrever esse livro. E esse livro eu escrevi até 1990, se não me engano. Ou melhor, mais ou menos até 1980 ou 90. Depois eu escrevi outros livros. Escrevi mais um livro chamado Os Grandes Problemas da Humanidade Atual e outro livro que se chama Em Busca da Verdadeira Liberdade. E qual a diferença de um e de outro? Em busca da... Quando eu falo sobre os grandes problemas da humanidade atual, eu falo que os grandes problemas do mundo, naquela ocasião, eram dois problemas seríssimos. Quer dizer, seríssimos ao nosso ver. Um era o poder das crenças e outro, o poder do instinto humano. Por quê? Porque, em razão das crenças, todo mundo acreditava no que os outros diziam. Isso era um problema que nós achávamos que estava equivocado. E o irmão tinha que pensar por conta própria. Bom, mas isso é um outro problema que nós tratamos naquela ocasião. Mas foi assim que esse livro foi escrito. Agora, o que tem no livro é muita coisa interessante. Mas é dessa forma que eu escrevi. Agora, veja só, de que forma que eu escrevi o livro? Uma forma de relatar. Eu escrevi o livro como se eu fosse o relator do livro. Como eu fosse o relator do livro, e escrevi dessa forma porque achei que era a melhor forma de escrever o livro. Agora, evidentemente, muita gente tem muitas dúvidas sobre esse livro. Eu gostaria que cada um perguntasse o que achasse interessante.
Alguém tem dúvida a respeito do livro? Não. Não sei se alguém leu esse livro. Doutor Okada, temos assim algumas perguntas, mas não sobre o livro, né? Aí eu não sei se o senhor quer que eu faça essas perguntas, eu já recebi aqui 5 perguntas, né? Mas Pode são fazer. sobre o seu relato, né? Claro, claro. Então, bom, acho que aqui, talvez muito ligado ao que o senhor começou a falar, lá no início da sua fala, fala assim, Okada-san, a pergunta do Fernando Matsumoto, né? Então, com o passar do tempo, as novas gerações vão perdendo interesse em saber sobre suas raízes nikkeis. O senhor acredita que conhecer as suas origens é importante? Se sim, como podemos manter ou estimular os jovens a buscar esse conhecimento? Como é que é? Eu não entendi muito bem. Claro, claro. É assim, com o passar do tempo, as novas gerações vão perdendo interesse em saber sobre suas raízes nikkeis, né? Certo. O senhor acredita que conhecer as origens é importante? Como podemos manter ou estimular os jovens a buscar esse conhecimento? Bom, o problema é o seguinte. Veja só. Eu li muitos livros antigos. Por exemplo, eu li livro de Shakespeare, por exemplo. Shakespeare tem 400 anos, quase 500 anos. O livro de outros autores também tem 200 anos, 300 anos. Se esses livros não existissem, eu não saberia o que aconteceu naquela época. Então, eu achei que deixar esses livros, apesar de, com o tempo, muitas coisas mudarem, o que eu quero dizer é que eles vão saber o que existia naquela época. Então, veja só. Antigamente, por exemplo, há 100 anos atrás, teoricamente, 100 anos, não sei, cento e poucos anos atrás, não existia, por exemplo, um computador. Não existia. O que existia? Existia. A gente tinha que escrever à mão. E hoje não, nós usamos computadores muito mais rápido, é outra época. Muitas doenças que existiam naquela época, há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, hoje já não existe mais. Por quê? Porque os tempos mudaram, as coisas mudaram e nós temos remédios para tudo isso. Então, o mundo está mudando rapidamente. Então, é bom que se saiba como eram as coisas naquele tempo. Por exemplo, em 1950, nós compramos 4 tratores lá no interior do estado de Paraná, na cidade de Açaí. Eram tratores muito simples, mas foram importantes para nós. E nós éramos os primeiros a comprar aqueles tratores naquela época. E foram muito importantes para nós também. Então, eu acho que deixar gravadas essas coisas é uma coisa muito importante, não só para o presente, mas também para o futuro. É pelo menos o que eu lembro. Pode fazer outra pergunta também. Claro, doutor Okada. A outra pergunta também do Fernando é sobre, bom, o senhor comentou sobre o acidente, né, e que depois percebeu que poderia escrever melhor e lembrar de mais detalhes sobre a sua vida, mas o que o senhor considera que foi o principal aprendizado de vida, né, que o senhor teve após esse grave acidente? Bom, de certa forma, eu fui entender como é que o Brasil se transformou desde que com a libertação dos escravos, o nosso sistema de reinados desapareceu. Muitas alterações houve, alterações boas e alterações ruins também. Então, eu tive que estudar tudo isso para entender melhor como é que é o mundo de hoje. E eu achei que isso foi um grande estudo de muitas coisas importantes. Eu acho que foi uma grande lição que eu tive. Agora, coisas boas e coisas ruins também. Mas pode falar. Tá certo, doutor Okada.
Bem, o senhor então vinha falando, né, do conteúdo do seu livro, né, desde do começo, né, a história da sua família, né, tudo que o senhor foi falando, né, ao longo dos capítulos. E Sim. tem uma pergunta aqui sobre a bolsa, né, do Guy Muchot. Aí eu não sei se o senhor queria falar mais alguma coisa do livro, ou se eu já posso perguntar sobre essa bolsa do ano de 1971. Pode Pode ser? Então, claro, a perguntar. pergunta é sobre. É uma pergunta da Alessandra, né, nossa colega ex-bolsista. Qual foi o principal ensinamento, né, ou lição, né, que a viagem ao Japão nessa bolsa deixou para o senhor? Olha, essa bolsa, essa, esse estágio do Gaimon Shoken Shusei, para mim, foi uma coisa fundamental. Por quê? Porque nós todos tínhamos uma ideia do que era o Japão. Mas é só indo lá é que a gente sentia realmente como foi importante ter ido ao Japão e visto e sentido todo o drama e toda a história do Japão e todas as necessidades que o Japão precisava. Inclusive porque, naquela ocasião, na primeira fase, se não me engano, uma semana ou duas, eu não lembro quanto tempo, nós tivemos aulas de professores que vieram e nos explicaram todas essas histórias. Então, eu sabia, por exemplo, o drama de obter o petróleo que tinha que trazer, por exemplo, da Arábia Saudita, se não me engano, e os problemas que existiam naquela época para fazer isso, etc. E tantos outros problemas que existiram naquela época, tudo isso nós pudemos aprender então. E mais ainda, vendo também a vida dos japoneses, com todas as suas dificuldades, etc., etc., nós aprendemos muita coisa. E eu achei que tudo isso foi fundamental para nós. Inclusive, conhecendo muito da história do Japão, a parte religiosa do Japão, nós conhecemos muita coisa importante. E mais ainda, eu não sei se os primeiros grupos foram para Hokkaido e também para o sul do país, mas nós fomos para o norte e para o sul do país. Eu achei que foram uma viagem muito importante também, sobre muitos aspectos. De certa forma, nós voltamos de lá conhecendo mais do Japão do que muitos japoneses. Pode falar. E também, uma coisa que eu achava interessante dizer é o seguinte: nós tínhamos que ser brasileiros para valorizar o Japão. Isso é uma coisa importante que eu achava que todo mundo deveria saber melhor. Muito obrigado. Pode falar. Qual a outra pergunta? Claro, claro, trocado. Bem, é, aliás, trocada, a bolsa do Guy Muchot foi a primeira vez que o senhor foi ao Japão? Foi a primeira vez. Certo. E depois, eu vejo aqui Depois que o senhor foi mais 6 vezes, né, ao Japão, né? foi. Certo. E, não, na verdade, a pergunta aqui é se o senhor pudesse dar o conselho, né, para uma pessoa claro, tem interesse no Japão e que vai pela primeira vez ao Japão, qual seria esse conselho ou, de repente, uma dica, né, para quem vai conhecer o país pela primeira vez? Olha, veja só. Quando eu estive em 71, eu vi um Japão. Depois, na medida que eu ia, cada vez que ia para o Japão, eu via um Japão diferente, mais organizado, mais moderno em todos os aspectos. Então, eu achei que isso foi uma grande lição para todos nós. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o Brasil é um país que poderia melhorar muito, mas custa muito a melhorar. Mas isso aí, por que acontece isso? Geralmente acontece porque o nosso povo ainda precisa aprender muita coisa para fazer tudo isso. Isso eu acho que é uma grande lição que ficou para mim. Então, veja só, o Japão que eu conheci em 71 era um.
O Japão que eu deixei na última vez que eu estive, há uns 2 anos, 3 anos atrás, é outro, muito diferente, em muitos sentidos. E mais ainda, veja só, naquela época que eu fui a primeira vez, o Japão estava indo bem, mas ainda estava muito atrasado. Hoje, o Japão está num dos melhores pontos do mundo, mas agora já está perdendo lugar para a China e para outros países, né? Mas é interessante observar tudo isso. Muito bom, são realmente várias fases, né? É, Várias várias fases do Japão, muitas fases. e é muito interessante, realmente, a cultura, né? E vemos que, por exemplo, aqui no Brasil tem tantas pessoas interessadas no Japão, mas principalmente na cultura japonesa, né? Realmente, isso de se aprender muito, né? O Japão pode ser uma fonte, né? De aprendizado, É. para todos, né? Não só no Brasil. Muito Agora, bem. deixa eu dizer mais uma coisa Claro, só. claro, doutor Carlos. É, isso não é lição para ninguém, tá bom? É, mas eu achava o seguinte: no Japão, o tratamento, por exemplo, dos empregados seguia uma determinada linha. Eles, quando chegavam a uma determinada idade, eles, de certa forma, eram aposentados em termos. Então, todos eles ocupavam cargos importantes. Se não fosse transferido para ser diretor, eles tinham que sair da empresa e ocupar cargos em outras empresas menores. Isso era um drama terrível que existiu no Japão. Eu pude sentir muito bem isso. Isso é uma coisa que a gente devia sentir melhor hoje. Mas hoje eu acho que esse problema desapareceu em grande parte. Mas isso é uma coisa muito séria. E outra coisa também, naquela época, se não me engano, os japoneses não eram demitidos como são talvez hoje, talvez, não sei. Mas em muito sentido, era interessante observar isso. Então, o que acontecia no Japão naquela época? Muitas pessoas se suicidavam porque não tinha como sair daquilo. Era uma coisa horrível. Mas, de outro lado, era interessante também. Eu acho que quem sabe muito sobre isso aí também, acho que é o Kazuo Watanabe, sabe mais disso do que eu, dessa parte, talvez. Mas é interessante observar isso. Aliás, É aproveitando, né, muito interessante observar isso. doutor Okada, obrigado. Até ia perguntar, né, doutor Kazu, se gostaria de fazer um comentário ou também direcionar alguma pergunta ao doutor Okada, doutor Kazu. Não, primeiro, eu queria parabenizar a nova direção da nossa associação, Gamushu Kenshusei, quer dizer, comandada pelo nosso colega Rodolfo Abra, por essa iniciativa de ouvir, fazer uma troca de ideias com os bolsistas mais antigos, né? E também bolsista de outros estados. Eu acho que você está inaugurando uma nova fase, né? Isso de convidar o doutor Diogo Okada, do Rio de Janeiro, para bater um papo com todos os membros da associação, foi eu acho que está inaugurando uma nova fase. Eu acho que nós podemos disso tirar vários proveitos e fazer a união maior, vamos dizer, da nossa associação. Então, primeiro, as minhas palavras são de congratulação ao Rodolfo Ada e, como não podia deixar de ser, quer dizer, congratulação ao, ao meu amigo Diogo Okada, que eu já conheço há décadas, desde a época que ele estava na ativa, e eu também ativa na advocacia. Eu tive a oportunidade de visitá-lo no escritório dele, lá no Rio de Janeiro. Ah, uma curiosidade que me ficou do seu depoimento, primeiro,
eu percebia um elo muito forte entre mim e o Ryoji Okada, porque ele nasceu na grande região de Bastos. Quer dizer, Bastos é uma metrópole, abrange aquela região toda. Martinópolis faz parte da grande Bastos. É uma brincadeira, mas Martinópolis é bem próximo de Bastos, né? E nasceu no mesmo ano. Nós nascemos no mês de janeiro, eu nasci no mês de janeiro de 1936, talvez 5 dias depois de você, que foi em 17 de janeiro, pelo que você lembra, né? Agora, você contou que foi, por definição do seu pai, para a região do Paraná, para a cafeicultura, né? E realmente, eu tive parentes que foram para lá, sofreram a geada que você mencionou, né? E acabou praticamente com o cafezal lá do estado do Paraná, o café que foi descendo para o sul, de repente agora voltou para mais para a região norte, né? Na parte norte do estado, Minas, Espírito Santo, está voltando para aquela região no início, vamos dizer, da cafeicultura. Mas quando você disse que se candidatou ao Ishikawajima, eu fiquei em dúvida. O concurso que você prestou pedia quer dizer, que fizesse uma composição, alguma coisa assim escrita sobre o poder da mão, quer dizer, a questão da mão. Mas Sobre... então eu pergunto, você não entrou como advogado na Ishikawajima? Você fez Não, carreira administrativa antes, é isso? não, eu entrei como oficial administrativo. Oficial administrativo. Você fez os cursos de direito durante o Fui trabalho na Ishikawajima. entrar na escola gêmea. Ah, agora que eu entendi, né? Então, eu falei, como é que você acabou de Juiz de Fora, né, indo para o Rio de Janeiro, quando seu pai estava experiência no Paraná, daí para Martinópolis. Então, foi em razão desse emprego no Ishikawajima que se fixou no Rio, fez a faculdade de Direito, na Faculdade Nacional de Direito, né? É isso. É, Mas muito bem. Mas em relação ao que você mencionou sobre a carreira dos empregados nas empresas japonesas, é uma coisa interessante. Isso acho que está mudando um pouquinho, mas é, o Japão tem a necessidade de reciclar os empregados e tem uma data fixada para a aposentadoria, né? De 60 e poucos anos é uma aposentadoria quase compulsória de todo, exato. né? E parece-me que isso beneficiou alguns países da vizinhança, por exemplo, Coreia e a China, pegavam esses empregados no auge da capacidade deles, que estavam aposentados, e foram trabalhar nas empresas coreanas, empresas. Você sabe alguma coisa nesse sentido? No setor da indústria automobilística, parece que desenvolvimento da indústria automobilística coreana, chinesa, se deve em parte a esses empregados japoneses aposentados que foram trabalhar nesses países. Você ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Não? É verdade. Mas é interessante, é isso mesmo. É. Agora, veja só, o, uma coisa que, só para apenas para complementar o que ele disse, a China, outro dia que eu digo, já há alguns anos, Hum, estabeleceu um limite para o nascimento de filhos. isso. Por que fizeram isso? Porque a população da China era muito grande. Ele tinha, se não me engano, 1.400.000.000 pessoas. O Brasil tem hoje 400 milhões de pessoas. 1 bilhão e 400 milhões. o É, Brasil tem hoje 20% disso, talvez um pouco mais. E o que acontecia na China? Muita gente morria de fome. Então, era um problema muito sério. Então, graças a essa
política que eles acharam acertada, eu não sei, isso é discutível, mas de qualquer forma, é que a China conseguiu melhorar muito todas as indústrias e está se tornando um país de primeiro nível. E isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar melhor. É. Mas agora, viu, a China mudou essa legislação, está estimulando até 2 filhos. É Que verdade. antes era um filho só, mas chegaram à conclusão de que isso iria afetar a economia da China e É, começou a estimular o nascimento do segundo filho, né? é. Mas O Japão hoje está com a crise de decréscimo da demografia, dizendo, decréscimo demográfico, né? é verdade. Necessitando de trabalhadores estrangeiros, né? É, Mas é uma... não, uma história. Posso contar uma história, pequena história? Eu penso, pois não, claro. Claro. Olha, é que eu sei o seguinte: em 1950, 50 e pouco, quando nós estávamos em São Paulo, no Japão não tinha trabalho. Então, o que eles faziam? Eles mandavam os jovens lá, que se formavam lá, que não tinham passado nas melhores escolas, tudo para o Brasil, para trabalhar aqui. Então, o número de pessoas que tinha naquela época aqui era muito grande. Depois, os anos passaram e essa necessidade acabou. Agora, depois, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que no Japão, isso é uma coisa que a gente tinha que entender melhor. No Japão, que na época da guerra, toda a família tinha 8 filhos, 9 filhos, 10 filhos. É uma coisa que ninguém aguentava. Então, por causa disso, é que fizeram as guerras. Para quê? Porque com as guerras, em outras palavras, matassem essas pessoas, porque não tinha outra saída. Isso é uma coisa que a gente tinha que entender melhor para que a humanidade andasse por um caminho melhor, porque não tem condições. E isso mas aconteceu o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, os japoneses entenderam esse problema e hoje as famílias têm muito poucos filhos. Muitos casais não têm nem filhos. Quer dizer, tornou-se o Japão um país habitável. Mas isso é uma coisa que a gente tinha que entender melhor. Obrigado. Mas por outro lado, o Japão está precisando de mão de obra estrangeira agora. E essa é uma situação contraditória, né? Quer dizer, esse decréscimo da população japonesa é uma coisa muito séria, porque eu acho que vão ter que estimular o nascimento de mais filhos, como a China está fazendo. Aliás, aproveitando o ensejo, né, o contexto aí, eu tenho uma pergunta aqui da Karen, né? Tá? O jovem de hoje entende que tem mais oportunidades fora do Brasil, né? O senhor acha que ainda hoje o Japão oferece mais oportunidades aos jovens, doutor Okada? E uma outra pergunta: ser bolsista também contribui para essa oportunidade? Bom, veja só. O Japão ainda oferece muitas oportunidades para quem não tem trabalho. Então, por exemplo, nós temos pessoas conhecidas que estão trabalhando lá, como Dekasegi, e eles têm trabalhos muito interessantes lá. Por quê? Porque tem muitos trabalhos que os japoneses não querem mais fazer, então eles entregam para o pessoal que vem de fora. Isso é interessante verificar, não sei até que nível, mas nós temos muitos japoneses, muitos estrangeiros que estão trabalhando no Japão, muitos chineses, muitos filipinos, muita gente do exterior, e eles têm trabalho. Não é trabalho, mas é um trabalho que eles pagam bem. Mas não tem todos os direitos que os empregados de lá têm. Não tem. Então, vamos dizer assim, é um trabalho diversificado, mas de nível discutível.
Eu não estou falando mal deles, não, tá? Não, mas é verdade, né? E muito recentemente, né? Quando eu digo muito recentemente, é porque por conta da pandemia foi e é ainda muito difícil viajar entre Brasil e Japão, mas encontrei brasileiros, né, que trabalham no Japão, em Tóquio, e comentaram que sim, tem percebido que o fluxo, né, de brasileiros indo ao Japão retomou, né? Então, a gente ainda tem, e está crescente, né, pelo menos em 2022, esse movimento de brasileiros indo trabalhar no Japão. Ok. E, doutor Okada, agora uma outra pergunta é da Larissa Mayumi. Como o senhor passa a cultura japonesa aos mais novos? Aos mais novos. Isso. O senhor comentou, né, membro fundador da Nikkei, também da escola, né? Acho que o senhor observou muitas coisas aí, né? Olha, veja só. Quando nós constituímos a Nikkei, a Associação Nikkei do Rio de Janeiro, eles me colocaram lá para ser presidente não, como é que chama? Encarregado de uma área lá importante. Agora, então, nós procuramos dessa forma estimular muitos japoneses a entrarem na Associação Nikkei para participarem de suas atividades. Agora, além disso, o que fiz? Durante muito tempo, nós fomos advogados da Nikkei em muitas questões que apareciam grandes. Nós falávamos assim, deixa com a gente que a gente resolve. Foi muitos problemas foi resolvido dessa forma. Agora, nós ajudamos muito, não só a Nikkei, mas também ao consulado do Japão, em muitos problemas. Por exemplo, outra vez, recentemente, nós já uns 20 anos atrás, nós cuidamos de 3 moças que foram presas no Japão, presas no Brasil, porque estavam carregando cocaína. Uma delas estava com 11 quilos de cocaína, outra estava com 4 quilos de cocaína, outra com um pedaço menor. E isso é uma coisa muito séria, porque o pessoal levava essas coisas e, no nosso caso, elas realmente não sabiam disso. Então, são problemas que acontecem naquele país. Mas no Japão, o problema da cocaína, eu acredito hoje que deve ser menor do que no Brasil. Por quê? Porque os aeroportos de lá têm cães que farejam o material que chega lá. Então, eu acredito que seja menor do que aqui no Brasil. Mas isso é apenas uma ideia, né? Mas eu consegui, dos 3 casos, um sofreu o tempo de condenação. Acho que era 3 anos e meio, 3 anos mais ou menos. E outros 2 nós conseguimos absolvição. Perfeito. Mas é interessante observar isso. Então, para cuidar desse caso também, eu fui para o Japão uma vez. Estive lá no Gaimusho e conversamos lá com o pessoal encarregado disso. E nós falamos o seguinte, olha, tem que fazer alguma coisa, porque hoje são 2 não, 3, eram 3, mas que se deixar do jeito que está, daqui a pouco chega a 20, 30. E eles fizeram várias coisas para suspender esse tipo de problema. Mas a gente sabe disso também. Eram japonesas, né? Eram todas japonesas ou brasileiras? Hein? As moças eram japonesas. As bolsas eram... Não. Olha, as bolsas não eram dos japoneses, não, eram deles. As moças? As moças eram japonesas. As 3 eram japonesas. Mas, olha, moças de 22, 23 anos. Bem jovens. Ah, é? E eram, como se diz, enganadas por nigerianos lá no Japão, que diziam que eram americanos. Mas isso é bom entender, como se diz,
como as pessoas não sabem bem distinguir, achavam que eram americanos e não eram. Mas era bom entender isso. Pode falar. Perfeito, doutor Okada. Bem, bom, tem mais um tema que nós gostaríamos de perguntar, né? Mas antes disso, recebemos aqui mais uma pergunta da Karen, né? E acho que também tem a ver, né? O senhor escreveu um livro, né? Sobre os grandes problemas da humanidade. Sim. Mas agora, em 2022, e ainda estamos numa pandemia, qual o grande problema da atualidade, doutor Okada? Qual o senhor acha que é o grande problema da humanidade atualmente, hoje em 2022? Olha, existe vários estudos que mostram que o ser humano tinha que entender melhor as coisas e não pode acreditar no que os outros dizem. Então, o que acontece em muitos países? Eles acreditam naquilo que dizem e não no que realmente veem. Então, por exemplo, eu não quero falar mal de ninguém, mas, por exemplo, hoje nós temos uma guerra lá na Rússia com outro país ali. Ucrânia. Os dois países estão muito equivocados. Mas por que acontece isso? Exatamente por causa desse problema. É porque eles não veem as coisas realmente como são e vê pelo ângulo das crenças. As crenças são bons, não estou dizendo que isso é ruim, mas tem que ser levado com muita tática, com muito conhecimento, para que não sejam só crenças, e sim crenças com conhecimento. Eu achava isso uma coisa fundamental que todo mundo deveria estudar melhor. Isso é uma coisa fundamental. Por isso, quando eu escrevi esse livro aqui, Os Grandes Problemas da Humanidade Atual, eu botei 3 itens aqui, se não me engano. O primeiro item é o problema das crenças. O segundo problema é o problema do instinto humano. O instinto humano fazem qualquer coisa que puderem. Então, mata seres humanos em nome de Deus. Quer dizer, não tem condição de analisar isso. Então, veja só, os livros que eu escrevo aqui são livros que todo mundo deveria ler. Mas ler com calma, sem preconceito de qualquer natureza. Não. Ler para entender por que eu estou falando assim. Outra coisa também que nós falamos aqui também é outro problema também importante. Por exemplo, estatizar ou privatizar. Qual é o melhor? Isso é uma outra questão fundamental também que tinha que analisar. Então, eu acho que privatizar é o melhor caminho que tem e não estatizar. Por quê? Estatizando, tudo se transforma em questão de governo. E nós não podemos deixar que o mundo seja governado por seres que dirigem os países. Isso cria cada vez mais problemas. E nós temos que acabar com esses problemas. Então, essa é uma coisa que eu achava que todo mundo deveria ler com mais cuidado. Mas esses são apenas, como se diz, eu estou atentando para a importância de se ter mais conhecimento e menos crenças. Isso é uma coisa fundamental. E segundo, é que o instinto humano ninguém consegue parar. Então, veja só, por exemplo, sem querer falar bem nem mal, entre, por exemplo, os israelitas e os, como chama? Os muçulmanos. E os outros. Então, veja só, é uma coisa terrível. E veja só, o que eles têm por trás? Eles têm bombas atômicas, senhores.
é uma coisa que temos que analisar melhor. São coisas perigosas que nós temos. E lá nessa guerra que nós estamos vendo atualmente, se o país maior quiser usar bomba atômica, vão usar bomba atômica. E isso é uma coisa que ninguém pode aceitar. Então, é preciso que a gente entenda melhor a natureza dos seres humanos, para que esses grandes problemas vão desaparecendo. E exatamente por causa desses males é que o mundo está com todos esses problemas dos dias hoje. Mas eu achava muito importante de conhecer. É um outro aspecto que você menciona no seu livro, que eu acho que está ocorrendo hoje, é o radicalismo, né? Você fala em radicalismo, realmente nós estamos vendo o radicalismo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, no mundo todo, né? Isso tudo é uma coisa que todo mundo deveria estudar, nós deveríamos estudar muito mais ainda. Outra coisa também, não sei se nós temos ainda tempo, acho que não tem mais Sim, tempo. claro, né? doutor Okada. Uma coisa. Sim, claro, por favor. Hein? Sim, Uma claro, coisa pode falar. Fundamental, uma coisa que eu achava fundamental é que a propaganda do Japão devia ser feita de forma melhor, levando os japoneses para conhecer o Japão. Porque esses entendem o problema do mundo inteiro e resolvem os grandes problemas do mundo. Agora, se não leva isso para o Japão, eles não aprendem o que é. Eles estão brasileiros, e não são brasileiros e japoneses também. E eu achava que isso era uma coisa fundamental. Eu achava que isso é uma coisa que a gente devia lutar para conseguir. Uma outra coisa também que eu gostaria de dizer é o seguinte também. Não é por causa de que as crenças são problemáticas, mas eu achava que o mundo teria que se mudar para um campo melhor, para o campo do espírito humano, para o campo da superioridade. Porque do jeito que o mundo está, o mundo de hoje está um mundo horrível, cheio de problemas. Mas, de qualquer forma, é o mundo de hoje que nós estamos levando. Obrigado. Doutor Okada, e aí, como eu comentei, né, um segundo tema que nós gostaríamos de conversar é sobre advocacia e internet, né? Então, o senhor é advogado, uma larga experiência, né, com muitas empresas nacionais e de fora, e também agora, né, e nós vemos e comentamos isso, né, que o senhor tem um blog onde o senhor coloca os seus livros e também cerca de 80, 90 artigos, né, doutor Okada? Então, nós gostaríamos que o senhor comentasse um pouco disso também para a gente. Veja só. Esse terceiro livro que eu publiquei aqui, que se chama Em Busca da Verdade, na realidade, é cópia dos blogs que eu coloquei da primeira fase da minha vida, dos primeiros 2 ou 3 anos. Então, veja só, o que tem aqui? Na primeira fase, eu falo o seguinte. Na primeira fase, eu falo o seguinte. Nós temos uma pessoa muito boa, mas ele tem um grande problema. Ele tem pensamentos negativos escondidos na mente e não sabe disso. Então, o que ele faz? Ele faz mal para as pessoas. Então, ele tem que mudar aquilo. Mas não adianta falar com ela que não vê. Então, é um problema complexo. Outra coisa também, veja só, eu falo aqui, movimento é vida. Se não tiver movimento, a pessoa está morta, teoricamente falando. Então, é uma coisa que a gente tinha que entender melhor. Outra coisa que eu falo sobre a vontade dos seres humanos, a verdadeira vontade do ser humano é o espírito dos seres humanos, é bom entender isso. Outra coisa que eu falo aqui também é o seguinte, que o Brasil, o mundo inteiro, precisa fazer uma renovação constante. Por quê? Porque as coisas que nós temos hoje, depois de algum tempo, vão se tornando antiquadas. E não pode continuar antiquadas. Tem que refazer coisas novas, cada vez mais novas, cada vez mais novas, cada vez mais novas. Por exemplo, a máquina de escrever, há pouco tempo atrás, era a única forma de se escrever um livro. Hoje nós temos computadores que são muito mais modernos e melhores em todos os sentidos.
E outra coisa também que eu tenho que falar aqui também, por exemplo, eu falo aqui também uma coisa que ela é importante. Eu falo sobre a vida e existência. Vida é a vida que nós levamos, mas nós não levamos só uma vida, nós levamos uma existência. E é bom entender como isso ocorre. Outra coisa que eu falo aqui é o seguinte: por que nós temos tantos problemas no mundo inteiro? É porque nós não conhecemos esses problemas, ou pelo menos nós não queremos conhecer esses problemas. E por que nós não queremos conhecer esses problemas? Porque nós temos muitas crenças que não deixam a gente conhecer muitos problemas que sempre existiram. Então, veja só, há 500 anos atrás, ou 500, 600 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma máquina para escrever, não tinha texto para escrever. E, no entanto, hoje nós temos tudo isso para escrever. Quer dizer, nós temos um novo mundo, cada dia um novo mundo. Então, tudo isso são coisas que nós temos que aprender melhor. E, por exemplo, eu falo aqui, por exemplo, sobre casamento. Quer dizer, não sou contra casamento, não, mas veja só. Por que o casamento, que sempre foi uma coisa querida por todos, depois que se casam, muitas vezes vira um problema? Não pode ser isso. Por que isso acontece? É por nossa própria culpa. Culpa dele ou culpa dela. Mas, de qualquer forma, a culpa é nossa. Então, nós temos que fazer um grande trabalho para mudar tudo isso. E outra coisa também que eu acho importante a gente saber é o seguinte, que o passado faz o presente e o presente faz o futuro. Então, veja só, se nós estamos com muitos problemas hoje, geralmente isso foi resultado dos erros do nosso passado. Então, nós temos que consertar isso, para que isso não vá para o futuro. Mas nós não, nós fazemos coisas piores hoje. Então, o futuro será pior ainda. E nós temos que mudar tudo isso. Então, esse livro aqui, por exemplo, que eu estou tentando vender, eu falo de muitas coisas importantes. Por exemplo, eu falo sobre o objetivo da nossa vida. Nós temos que ter objetivos superiores. E eu falo sobre tantas coisas importantes aqui que eu achava que todo mundo deveria ler para entender melhor. Eu falo, por exemplo, existe o que é certo e existe o que é verdade. São duas coisas distintas. O que é certo é aquilo que está de acordo com a lei. E veja só, nem tudo aquilo que está de acordo com a lei é a verdade. Não, não é. Verdade é outra coisa. Verdade é aquilo que está de acordo com aquilo que nós realmente sentimos. É outra coisa. E temos que entender bem isso. E outra coisa que também eu coloco aqui na parte final, não sei se alguém deu tempo de ler esse livro, eu falo sobre os males que nós fazemos hoje na sociedade. Como é que nós fazemos males hoje na sociedade? Nós fazemos os males, primeiro, levando algum presente para o povo. Então, todo mundo acredita nisso e luta em torno disso. Mas depois, na realidade, o objetivo é diferente. Existem outros objetivos que nem vale a pena relatar. Então, são coisas que eu acho que todo mundo deveria saber para evitar os tantos males que existem na humanidade de hoje. É um livro interessantíssimo, esse que escrevi aqui, que é um livro curto, fácil de ler e fácil de entender. Mas é muito bom entender. Chama-se Em Busca da Verdade, em busca da verdadeira verdade. É apenas reflexões que eu deixo para o futuro. E seria interessante que todo mundo lesse. Muito obrigado, doutor Okada. Uma última pergunta que nós temos aqui do Rogério Kita, né, que ele fala aqui, né, Okada-san, podemos dizer que você e sua família foram muito visionários, né, pois desde sua infância, né, e aí todo o trabalho, depois o aprendizado na agricultura, laticínios, depois o mundo corporativo, né, muitos aprendizados que te levaram a querer mostrar os legados de sua vida, né?
E tudo isso, né, essa inspiração, a fundação da Nikkei do Rio de Janeiro, escrever seus livros, né, demonstra seu compromisso de vida e deixar essa sua contribuição a toda a comunidade. Né? Então, ele queria dar parabéns pela sua brilhante trajetória, né? E aí ele pergunta, o que te inspira a fazer cada vez mais, né? Fazer algo mais, ou fazer cada vez mais? Olha, o que é importante para mim, cada dia conhecer mais coisas, mais coisas, mais coisas. Por isso que eu faço muitas viagens ao exterior, sempre que posso, e também leio muitos livros e converso com muitas pessoas. Isso tudo ajuda-nos a sermos cada dia melhor. É pelo menos isso que eu acho que é importante. Muito bom, doutor Okada. Bem, acho que com isso já estamos aqui com um pouco mais de 1 hora, né, da nossa conversa. Deu para responder a quase todas as perguntas, né? Agradeço a todos que enviaram as suas perguntas, né? E também enviaram comentários, né? Depois nós enviaremos aqui ao doutor Okada todas as mensagens que mandaram aqui pelo Zoom. Bem, e gostaria então, doutor Okada, né, o senhor teria alguma última consideração a fazer aqui? Não, a única consideração que eu acho que deve ser feita é o seguinte: eu acho que ninguém deve ficar parado. Todos devem trabalhar para o bem, da melhor forma possível, mas sabendo que não é fazendo bem que nós vamos melhorar o mundo. Nós temos que fazer o bem efetivamente. Porque, veja só, muitas pessoas têm vontade de fazer muitas coisas, mas não fazem, por variadas razões. Então, eu acho que cada um deve lutar para tornar isso possível, cada vez melhor. É isso que eu acho. Muito obrigado por tudo. Eu queria agradecer a todos por tudo isso que está acontecendo hoje. Muito obrigado por tudo. E eu vou continuar ajudando a Gaime Shoken Sensei no que for possível. Muito obrigado. E, bem, esse bate-papo de hoje, né, nós recebemos aí por sugestão, né, do Paulo Kenzo Uemura, e que me falou que, então, foi sugestão do Dr. Kazuo Watanabe, né? Então, gostaria de convidar novamente o Dr. Kazuo Watanabe, né, para fazer considerações finais. O Dr. Kazuo, pode ser? Pode. Ok. O Ryoji Okada, muito obrigado pela sua disposição de expor suas ideias, o conteúdo dos seus livros, porque esse contato da ala jovem com os antigos, os mais velhos, vamos dizer assim, da nossa associação, é que dá efetivamente uma utilidade à nossa entidade. Porque eu acho que a Bolsa é extremamente, como você disse, foi bastante rica para cada um de nós. Para mim também foi foi uma viagem que transformou a minha visão sobre o Japão e sobre muitas coisas, inclusive com a possibilidade de ajudar na organização melhor da justiça brasileira. Mas a Bolsa, na dimensão mais ampla, uma dimensão social, ou pelo menos na dimensão entre os bolsistas, se enriquece exatamente com essa troca de experiências, troca de visões entre os mais antigos e os mais jovens. E eu acho que essa é a grande finalidade da nossa associação, né? Então, parabéns, muito obrigado pela sua excelente exposição de hoje à noite, né? E eu acredito que nós vamos ter outros exemplos, outros eventos iguais a de hoje à noite, né? Ao de hoje à noite. Parabéns ao nosso presidente Rodolfo Wada, que é advogado como nós dois, viu, Liotti? Tá ótimo. É um brilhante advogado, né? Da geração nova aí, né? Ele não se qualificou como advogado, mas é um brilhante advogado, né? Pela pergunta dele, você já percebeu que ele tem essa formação, né? Muito obrigado ao Calda e a todos. Uma boa noite, né? Obrigado, doutor Kazuo.
E, bem, vamos então aproveitar o momento e fazer uma foto, né? Então, vou pedir aqui a ajuda do Álvaro para colocar todos na tela e pedir a ajuda do Rogério, do Rogério Kita. Se, por favor, puder fazer essa foto para nós, Rogério, pode ser? Pode ser sim. Podem abrir aí as câmeras. Então, todos que puderem abrir as câmeras, né? E a gente faz esse registro. Dá aquele sorrisão. Sim. Momento. Mais uma aqui para garantir. Joia, pessoal. Obrigado, Rogério. Todos aí apareceram sorrindo na foto. E, bem, eu gostaria de agradecer, né, a Alessandra Koga, aqui da associação, que cuidou aí da divulgação dos materiais, né, e também da divulgação em redes sociais. Agradecer ao Kenzo por cuidar de toda a logística, né, atendimento dos ex-bolsistas. E, claro, ao Álvaro pela coordenação aqui das operações. E gostaria de convidar, então, o Álvaro Yamamoto, ele tem um informe a fazer, um convite aí para todos os ex-bolsistas. Álvaro? Obrigado, presidente. Gostaria de lembrar, né, e convidar a todos para o nosso encontro nacional da Associação de Ex-Bolsistas Gaimusho Kenshusei, que está previsto para as datas de 16 e 17 de setembro, né? Foi remarcado, que seria uma sexta e sábado. Então, para que vocês já marquem na sua agenda, já pesquisem suas passagens, né, já deixem reservado. Hotel, nós vamos ter um convênio. E mais detalhes iremos passar na sequência, né, nos e-mails de cada um dos senhores. Amanhã teremos uma reunião com a embaixada para confirmar mais detalhes, mas já adiantando algumas programações, teremos simpósio cultural com a presença do embaixador Teiji Hayashi, a visita à residência oficial, além de alguns passeios que selecionamos, né, aproveitando a visita à capital, Pontão do Lago Sul, Centro Cultural do Banco do Brasil, a Ponte Juscelino Kubitschek, o Parque da Cidade, Santuário Dom Bosco, Catedral Metropolitana, Itamaraty, Senado e Câmara dos Deputados. E a cereja do bolo, né, teremos o lançamento do livro Relatos sobre as Vivências Proporcionadas pela Bolsa, né, antologia com o tema Sou Gaimusho Kenshusei, projeto que está sendo coordenado, né, pelo ex-bolsista André Kondo, que é autor de mais de 10 livros, foi bolsista em 2020. Convidamos a todos para participarem deste livro, né, contando suas experiências com a Bolsa, incluindo relatos da viagem durante sua vigência no Japão, os valores, aprendizados, bem como a influência que ela exerceu na sua vida após o seu retorno para o Brasil. Seguindo o exemplo do Dr. Okada, né, que já saiu na frente, já lançou um livro, a proposta é que cada um de nós, né, ex-bolsistas, possamos escrever de forma livre, uma prosa, um relato, ou uma poesia, né? E para quem tiver interesse, mas não tem tanta experiência, para quem não tem o hábito de escrever com o Dr. Okada, para nos auxiliar, iremos marcar, né, este workshop de criação com o tema, né? Com a orientação do escritor André Kondo. Então, desde já, convidamos a todos a irem exercitando e tentando lembrar suas experiências como bolsista Gaimusho Kenshusei, e não vamos perder a oportunidade de deixar registrado e de transmitir todas as experiências e aprendizados para as futuras gerações. Contamos com a estimada e a preciosa participação de todos. Obrigado, Álvaro. Então, enviaremos mais detalhes, né, tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. E
temos uma pergunta aqui da Karen, né? Nós depois também responderemos a sua pergunta. Karen, muito obrigado pela pergunta. E, bem, gostaríamos de registrar aqui, né, no último domingo, o falecimento do pai do nosso ex-bolsista e colega, Fernando Matsumoto, né, nossos sentimentos e condolências pelo falecimento do seu pai. Né, e, bem, ele até comentou, né, que teve de sair devido a uma reunião, mas muitas pessoas enviaram, então, a mensagem, e-mail, né, postagem, e ele se sentiu muito feliz de receber todas essas manifestações. Tá? Então, também agradecemos a todos que enviaram mensagens. E, bem, com isso nós vamos concluindo, então, o evento dessa noite. Apenas um último lembrete, né? Falamos muito do blog, né? E do Dr. Ryoji Okada, e é ryojiokada.com, tá? Nós também enviaremos pelo WhatsApp, né? O blog do Dr. Okada, né? E lá estão, então, cerca de 80 a 90 artigos, né? Também os livros, né? Muitas informações nesse site, ok? É ryojiokada.com. Certo? Então, com isso, então, agradecemos novamente a presença de todos. Teremos em agosto o nosso próximo evento, o nosso próximo bate-papo ou palestra que estamos definindo. E divulgaremos em breve e contaremos novamente com a presença de todos. Muito obrigado, boa noite, bom jantar. Obrigado. Boa noite a todos, hein? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Takeo-san. Boa Boa noite, noite a todos. Katurago. Obrigado. Aí, um abraço, Boa hein? noite, senhores. Um abraço. Vamos. Eu vou sair aqui, então. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigado. boa noite. Boa noite, obrigado.